Estamos de volta com mais um videocast, A Magia do Futebol, apresentado por Coca-Cola. Eu sou a Amanda Kesterman, hoje aqui comigo de novo, meu amigo Thiago Rocha, o nosso convidado super especial desse episódio. Também meu amigo querido, lá da minha terra, né? Somos finalmente um carioca aqui com a gente, né? Pra trazer um pouquinho da minha terra. Acabar um pouco esse monopólio paulista aqui. Jornalista, comediante e um apaixonado por futebol. Magno Navarro, obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Estou feliz demais de poder falar da Libertadores, que para mim, especialmente, é a grande obsessão. Estou até pegando um pouco do que a torcida do Palmeiras, uma expressão que a torcida do Palmeiras usou muito, mas para mim, eu como torcedor do Fluminense... Eita, até aproveitando, já queria fazer aquela pergunta que não quer calar. Fala. Onde o senhor estava no dia 2 de julho de 2008 e no dia 2 de dezembro de 2009, que também foi a final da Conmebol Sul-Americana. Duas finais com o Fluminense, 2 finais contra a LDU e 2 derrotas. Uma pergunta muito fácil de responder. Eu não lembro o nome que se dava na época da arquibancada. Porque hoje é sul, norte, tá. Mas eu estava no Maracanã. Qual era o setor? Era o setor da organizada do... Devia ser amarela, verde. Não, geralmente era a verde. Isso. A verde ficavam as principais torcidas. E aí pode ser até que eu estivesse na amarela, porque era uma época que estava surgindo um chamado movimento popular de uma torcida que não era organizada, mas era uma torcida que criava músicas, a Legião Tricolor. Então bem possível que eu estivesse... Ou ali no meio da... Já era o Maracanã pós-primeira reforma, né? 2008, que foi a primeira reforma, foi pro PAN, né? Pós-PAN. De 2007. Então já era o Maracanã pós-primeira reforma. Ali. Então eu tava nos dois, eu vi o mosaico de sinalizadores em 2008, escrito Fluminense. Vi o clássico mosaico, que eu acho uma ótima frase. Qual é? Era, eles têm a altitude, vocês têm a gente. Pô, cara, é bonito. Toca o coração demais, isso foi muito bom, né? Mas, verdade. Enfim, são duas lembranças. Engraçado, a de 2009, ela nem... Claro, uma competição que não se compara, tem sua relevância. Não tanto quanto tem hoje. Na Sul-Americana, antigamente, ela nem dava vaga na Libertadores, era mais uma competição ali... Hoje ela é outro... hoje em dia ela é muito mais valorizada. Tanto em termos de premiação, quanto em termos de importância para o próprio clube, de ter uma Sul-Americana e também de te dar uma vaga na Libertadores. Então nem me marcou tanto, não, eu lembro. Só que o dia 2 de julho de 2008, cara, eu lembro do primeiro minuto do dia até o último. Tudo que aconteceu nesse dia, eu tinha 17 anos. 17 anos. E, cara, assim... durante um tempo até, eu vou falar um baita de um clichê, mas eu não conseguia assistir nenhum vídeo relacionado àquele jogo. E quando eu assistia, mesmo assim, 5 anos depois, 6 anos depois, era um sentimento muito forte. Tá sendo inclusive agora, cara. Pra falar sobre, é um sentimento, né? Não assim, tipo, tô triste, eu vou chorar. Não, mas é um sentimento muito marcante, assim. É um dia que... Enfim. Porque a decepção marca mesmo, né? A decepção é complicada. Não, e eu tinha vivido aquela Libertadores o máximo que eu pude. Foi uma baita campanha. Porque eu fui contra o Libertad no Maracanã, eu fui contra a própria LDU, eu lembro até que... porque a LDU estava na fase de grupos, né? Na mesma chave, né? E aí a gente empatou o primeiro jogo 0-0, ganhou no Maracanã 1-0, só que eu morava longe. Minha mãe não deixava eu ir pro Maracanã sozinho, só que aí nesse dia eu fui escondido. Alô, mãe, tô descobrindo agora, hein? Alô, mãe. Alô, mãe do Magno. Onde eu estava indo naquele dia está Castigo revelado. Retroativo. Só que aí o que aconteceu foi que, como eu tive que enrolar para dar uma desculpa que eu ia em tal lugar, não lembro o que eu falei, eu acabei me atrasando um pouco. E quando eu estava chegando no Maracanã, tava aquele trânsito infernal. E o que aconteceu foi que eu entrei no segundo tempo. E o segundo tempo foi 0-0. O Fluminense tinha feito o primeiro gol no primeiro tempo. Eu saí de São Gonçalo. Peguei 2 ônibus. Peguei um baita de um trânsito. Desci. Eu lembro que eu desci, inclusive. Eu falei, cara, eu não posso ficar nesse trânsito. Aí eu desci, fui andando ali na Radial Oeste, que hoje é a Avenida Rei Pelé. Saí correndo.
Entrei no estádio, no intervalo, falei, pô, beleza, pelo menos eu vejo o segundo tempo. Aí já tava 1-0, só que eu vi só um 0-0. Então eu fui a todos os jogos. Eu fui contra o Atlético Nacional, fui contra o São Paulo, fui contra o Boca Juniors. E aí, assim, a sensação que todo tricolor ali tinha era de que a parte mais difícil a gente já tinha feito. Pô, a campanha foi ótima. Entendeu? Inclusive, naquela época, não sei se vocês vão lembrar, era muito difícil um brasileiro passar aquele Boca Juniors, do Riquelme, Palermo, se não me engano tinha o Palácios também. Com aquele... Era o Papa Brasil, né? O Palácios com o Tererê é um clássico. É a skin, quando e eu lembro o Palácio que o sentimento... E é uma década em que o Boca foi muito dominante. E foi carrasco de brasileiro. Era campeão, né? Tinha ganhado o Grêmio. Do Grêmio passando o carro. Era o atual campeão na época. E eu lembro que, talvez você lembre disso também, que a sensação que quem não torcia pro Fluminense tinha era, não, mas tem o Boca na chave. E quando o Fluminense vai muito bem nos 2 jogos contra o Boca, principalmente no Maracanã, era questão de calendário, né? Por isso que isso marcou. E eu lembro até que eu tava torcendo muito pra... Tem uma parada que é curiosa na campanha da LDU. Eu posso até estar falando uma bobagem aqui. Mas se eu não me engano, eu acho que eu vou até dar uma conferida. Pode conferir. Vou dar uma conferida. Se eu não me engano, a LDU chegou na final só empatando os jogos. Isso é curioso. Eu acho que tem isso mesmo. Tem isso. Libertadores. No mata-mata, né? Talvez fazendo o resultado no... Eu lembro disso, cara. Agora você falou... Porque assim, eu tava torcendo muito pro América do México ir pra final. Você já garantiu o Mundial. Já garantiu o Mundial. Eu falei assim, cara, beleza, a gente perde a América do México. Porque pra quem não sabe, naquela época... Mundial. Explicando pra quem tá assistindo, naquela época os times mexicanos participavam, mas se ganhassem, eles não iam pro Mundial pela Conmebol Libertadores. Não, eles iam pela CONCACAF, CONCACAF. Então, se fosse uma final com um time mexicano, o Fluminense já estaria garantido naquele Mundial, que acho que era o Manchester United, né, que disputou aquela Mundial como campeão europeu. 2008, Manchester United. Isso. Então, com certeza, o Magno torceu muito. Era o América do México, né? Era o América do México. Na verdade, assim, as quartas e as semis, a LDU passou nos pênaltis, só empatando. Então, tipo assim, querendo ou não, mostrava-se uma surpresa, não só pelo time, como também pela campanha. Claro. Foi passando meio que aos trancos e barrancos, e o Fluminense tirando São Paulo, tirando o Boca. Então, realmente, o Fluminense chegou nessa final com o peito muito estufado. E tinha o Renato Portaluppi, que quando vive uma fase daquela... velho... Mas o que você acha que o Renato pensou na época? Cara... A Amanda já tá, né? Ela já até tá. Eu tô ansiosa pelo pensamento do Renato. Velho, é porque assim... Teve o clássico... Nós vamos ser campeões da Libertadores. E aí nós vamos brincar no Brasileiro. Velho, quando ele falou isso... Ali tremeu, né? Ali... É aquele tipo de frase que ele acha que tá agradando, mas o torcedor põe a mão na cabeça e fala, não pode ser. Teve uma outra também que é pouco falada, mas que é a seguinte. Ele falou assim... Nós estamos a 5 quilômetros da próxima Libertadores. Os outros times estão a 5 mil. Entendeu? Tá ligado? Era o mesmo contexto. Alguém perguntou por que a gente tava na final e era uma situação em relação ao brasileiro. Que o Fluminense tava deixando um pouco de lado. E ele, querendo ou não, eu acho que até... eu adoro o Renato. Adoro o Renato. Eu tive o prazer de fazer um dos grandes feitos assim, da minha curta carreira, é ter feito a primeira exclusiva dele depois que ele saiu do Flamengo. Sim. Porque ele fez questão de falar comigo. Isso aí é uma coisa que assim, o assessor chegou para mim e o Renato falou, cara, vamos falar com o Magno, porque além de ser uma resenha e tal, é um moleque que eu gosto e eu acho que vai ser legal a gente falar com ele lá. Eu adoro o Renato. Só que ele, na época ele era um outro tipo de treinador. Né? Ele era quase que um ele estava mais próximo de um ex-jogador do que de um treinador. Né? Ele era um mixer, Renato jogador, Renato treinador. E ele já tinha ganho o primeiro título de relevância, né, que tinha sido a Copa do Brasil, em 2007. O time do Fluminense era muito bom. Muito bom. Então, cara, ele ficou... Grandão, né? Grandaço, pisando em todo mundo, filho. A imprensa ia lá,
o que o Cícero Melo ouviu do Renato Portaluppi. Também gosta, também adora, também adora o Renato. Não, Cícero e Renato também são parceiraços. Exatamente. Mas é isso, cara, tipo, é um dia que, pô, eu não consigo esquecer, por exemplo, eu tava no pré-vestibular, então eu tinha prova nesse dia, só que eu passei o dia inteiro sem conseguir pensar em nada, sem conseguir falar com ninguém, sem conseguir absolutamente nada, era uma prova de física. Eu era horroroso em física, horroroso, sabia nada. Talvez não seja uma exclusividade sua. Somos todos de humanas. Somos todos de humanas. Somos todos de humanas. E aí, era uma baita de uma prova, assim, que eu tinha que minimamente tirar, sei lá, um 5, vai. Um 5 para mim já dava uma encaminhada ali numa possível não reprovação. Velho, a prova chegou, aí ela era frente e verso, ela tinha acho que 4 questões, não, ela tinha 2 folhas. Ela tinha 8 questões de marcar no frente e verso da primeira e 4 discursivas de conta. Meu irmão, a prova chegou, eu só fiz assim, ó, abaixei a cabeça, esperei o tempo mínimo de prova. Entreguei, fui direto da escola pro Maracanã. Tem uma outra história boa desse. O meu amigo, eu tenho um parceiraço, inclusive vou mandar um abraço para ele, o Fabinho. Tricolor também, e a gente, nessa época, estava começando a ir junto, né, aos jogos. E ele ficou sem ingresso, porque foi um pandemônio arrumar. Outra época de venda também, as pessoas dormiam na porta da bilheteria, cadeira de praia, acampamento, parecia show da Taylor Swift. Era outra... Era surreal. Era surreal. Era guerra mesmo. Eu lembro muitos amigos que torciam pro Fluminense, todos também no desespero. E aí, só que eu tinha um plano de sócio que o clube tinha lançado, porque era um mamãozinho, assim, era tipo assim, R$40, que na época, beleza, não é R$40 de hoje, mas não era considerado... Mas não era caro. Não era caro, mas também não era muito barato, mas era R$40, e eu tinha direito a ir a todos os jogos. Tanto é que, tipo assim, esse plano ficou no ar 2 meses. Porque 2 meses depois, a diretoria falou, opa, peraí, isso aqui vai dar errado, a gente vai perder muito dinheiro aqui. Demais, né? Tá barato demais. Aí, eles fecharam esse plano. Mas eu tinha essa carteirinha. E aí, esse meu amigo não tinha ingresso. Aí eu falei, mano, você não pode deixar de ir nesse jogo. Você não pode. E aí, ele e o irmão dele, você falou assim, cara, vamos tentar com um cambista. Aí o Fabinho falou assim, mas eu nem acredito que o Fluminense vai. Aí o irmão dele, porra, então não vai. Então nem vai, meu irmão. Se não acredita, não vai. Eu vou lá pra porta do Maracanã, o pessoal vai me cobrar o que me cobrarem, eu vou pagar e vou estar no estádio. Aí eu falei, Fabinho, vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar. Basicamente o que eu tô fazendo aqui é a confissão de um crime, mas vamos lá. Já prescreveu, né? 15 já prescreveu. Né? Acho que prescreveu, tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, cara. É literalmente a confissão de um crime. Eu vou te dar aqui... Na época eu andava com o cartão do CPF. Vou te dar aqui o cartão do CPF e vou te dar aqui o boleto de mensalidade pago. Vou deixar com você. Certo? Eu vou entrar numa catraca do canto e aí no que eu entrar, eu vou pegar a catraca do outro lado, você vai me encontrar lá e eu vou jogar a minha carteira mesmo. Vou jogar minha carteira para você. E aí você entra. E aí se falarem, tá, coisa, eu falei, mas eu não sei o que tá acontecendo. Beleza. Você tem todas as provas. Aí, cara, a gente fez exatamente, inclusive rolou uma ótima cena de atuação. De tipo... Muita emoção. Não, e o Fabinho falando, minha carteira tá com você? Aí eu olhava a carteira, minha carteira tá com você, tá comigo, toma aí. Caramba, ele foi... Nossa. E aí ele pegou, entrou aí, tipo, deu uma tretinha, que eu não conheço, só que tinha muita gente. Tem que fazer a fila andar, né? Tem que fazer a fila andar, e o pessoal reteu a carteirinha dele, falou, vamos deixar você entrar, só que a gente vai reter a carteirinha pra ver o que tá acontecendo aqui.
Temos que ver o público e renda desse jogo para colocar mais uma pessoa, que é o Fabinho. Suderge, era Suderge que cuidava do Maracanã. Era Suderge em forma. Dá tempo de retificar a súmula retificar ainda? a súmula, vamos dar mais um pouquinho de... Pega o bordeiro. Vamos retificar, por favor. Vamos retificar o bordeiro, botar mais um. 4, LDU 3 nos pênaltis, por favor. Que a gente já... mais um no público, que é o Fabinho. Ou então bota mais um gol do Thiago Neves. Bota que foi 4-1 no tempo normal. Sem pênalti, passou. Mas tá certo. Foi a história... Não, era um menino, 17 anos. Uma história pra contar. Uma história pra contar, porque, tipo assim... É só pra dar uma dimensão do que era esse jogo. Era o maior jogo da história do Fluminense. E agora, voltando um pouquinho, Magno, a gente fala de Conmebol Libertadores. Como o Fluminense entrou na tua vida? Cara, o Fluminense entrou na minha vida... Eu não gostava de futebol, na real. Eu não entendia de futebol, inclusive, quando eu era pequeno. Porque eu assistia muito Fórmula 1. Adorava Fórmula 1. Legal. Adorava. E, tipo, minha mãe conta que meus familiares chegavam e pediam assim, imita aí o piloto de Fórmula 1. Aí eu ficava... Criança. Cresci. Já era. Tipo, cara, eu tenho memórias, assim, de ver a corrida do Senna. Eu tenho memória do dia que o Senna morreu. Eu tava assistindo essa corrida e tal, não sei o quê. Então eu era muito ligado à Fórmula 1. E futebol, eu meio que, tipo assim, eu tinha, sei lá, 4, 5, 6 anos, então ainda não processava direito. Tanto é que eu achava que, assim, vai jogar Fluminense e Flamengo. Aí eu achava que o Flamengo tinha que fazer gol no goleiro do Flamengo. E o Fluminense tinha que fazer gol no goleiro do Fluminense. Mas não chegar na escola falando isso? Um negócio surreal. Aí, peraí que eu tô com uma coriza. Esse clima de São Paulo. É maravilhoso. E aí, assim, eu tive uma certa influência do meu pai, querendo ou não. Porque ele era fluminense. Só que eu lembro que, como eu não tinha uma relação muito boa com meu pai, mesmo já pequenininho, pesei o Clio agora. Acontece. Acontece, Faz parte. Eu uma vez fiquei a gente ficou... Nossa casa estava em obra, a gente ficou de favor na casa de um avô e vó de consideração que a gente tinha aqui no Rio, que a gente mudou de Salvador para o Rio de Janeiro. E esse avô, o vovô Mário, era muito Botafogo, mas assim, muito Botafogo, muito Botafogo. E aí uma vez eu briguei com meu pai e falei assim, eu agora não sou mais Fluminense, eu agora sou Botafogo. E aí eu comecei a acompanhar os jogos do Botafogo. Fiquei, tipo assim, aí quando eu tava na casa, eu tinha 7. Eu tinha 7 para 8. E aí quando a gente tava lá na casa do vovô Mário, eu assistia e tal. E aí teve uma vez que o Botafogo jogou contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. E foi um jogo muito maluco. O jogo terminou 5-5. E eu queria muito que o Botafogo tivesse ganho aquele jogo. Muito. Porque foi um negócio assim... O Galo abriu 3-0, o Botafogo empatou. Aí o Galo fez 5-3 e o Botafogo foi buscar... Só que mesmo assim, justamente porque eu não tinha muita noção ainda, eu fiquei puto. Eu falei, eu queria muito ganhar esse jogo e tal. Falei, cara, você Botafogo não é pra mim, não. aí teve um dia que a gente tava lá em casa e aí minha mãe falou, cara, seu pai tá triste porque você não é mais Fluminense. Aí eu falei, então tá bom. Então. Aí eu fui, peguei a camisa que eu tinha, botei de volta, aí falei, pai, sou Fluminense de novo. E aí pouco tempo, trégua ali. Pouco tempo depois, ele me levou pro Maracanã. A gente foi no Fla-Flu da Taça São Sebastião, 5-3, que o Fluminense tomou. Isso início, janeiro de 99. Ou seja... Momento difícil eu comecei a ser tricolor com o Fluminense na estreia do Túlio Maravilha. Ele perdendo pênalti. Nossa. Um negócio assim, Romário e Caio Ribeiro. Caio Ribeiro, o que ele falaria? O que o Caio falaria desse jogo? Foi uma grande partida. Nós conseguimos fazer um grande jogo, o Romário estava numa ótima tarde e eu também estava colaborando. Até porque o baixinho precisava muito de mim, porque eu dava muitos passes para ele. Acho que o Caio meteu 2 gols, o Romário meteu 3, o Caio meteu 1, mas o Caio tinha dado 2 ou 3 assistências pro Romário. Mas eu achei incrível aquele jogo. Incrível. Tipo, 118 mil pessoas no Maracanã. Outra... Aí a partir dali a gente começou. Aí eu fui nos jogos da Série C,
Então, aí tem toda a gastação, né, de subir da C pra A e tal. Eu falei, como também... Liga, né? não, filha de torcedor. Pra mim, isso hoje é... a pessoa fala assim, Série C. Beleza. Ainda mais quando você começa a trabalhar com futebol, você começa a se relacionar. Pô, ontem eu tava no jogo do Corinthians. Pô, é espetacular tá na Neoquímica Arena. É espetacular. Nunca tinha ido no Morumbi, fiquei muito feliz, porque era um estádio que eu queria muito conhecer esse ano. Até por outra... Pode falar outra competição aqui? Pode. Sem problema nenhum. Copa do Brasil, que inclusive dá vaga pra Comebol Libertadores. O campeão da Copa do Brasil vai pra Comebol Libertadores. Pode falar Copa... Não. João Avelange? Tranquilo. Não, pela Copa do Brasil, fui no São Paulo e Palmeiras, pô, incrível. Então, hoje eu... claro, tenho minha paixão, sou torcedor de arquibancada, torcedor Fluminense, vira e mexe. Esbarra comigo no setor sul do Maracanã, só que eu tô numa vibe também de, sabe, conhecer a comunidade mesmo. Sim. Entendeu? Seus problemas, suas delícias, enfim, suas histórias. Mas o futebol, assim, pelo menos eu acho que não sei se é um consenso, mas acho que rola com a maioria de nós que trabalha com futebol, que trabalha com esporte. Uma coisa é a tua relação como torcedor, a tua relação antes do profissional, né? A partir do momento que você começa a fazer parte do contexto do profissional, do futebol profissional, faz parte disso de alguma forma, muda um pouco ali a tua relação com o futebol. Muda muita e coisa. E como torcedor também, como que foi isso com você? Cara, isso começou... O meu momento de aproximar um trabalho de comédia e comunicação com o futebol começou numa rádio no Rio de Janeiro. E a partir dali eu já quis deixar muito claro que eu era torcedor do Fluminense. Então isso aí foi um dos primeiros pontos. Falei, cara, eu quero que as pessoas saibam que eu sou fluminense. Justamente para eu poder transitar de uma forma melhor e mais genuína, de uma forma mais honesta. Então, a partir do momento que eu falava que eu era fluminense e comentava uma ou outra coisa sobre o Fluminense com propriedade por ser torcedor, e aí, pô, logo em seguida o assunto era Botafogo, aí eu fazia uma gastação, às vezes enaltecendo o Botafogo ou gastando mesmo, né, zoando o Botafogo. As pessoas elas começavam a entender que eu não fazia isso na maldade porque eu fazia isso com o Fluminense também. Fazia parte do teu trabalho, né? Entendeu? Então, assim, hoje, para mim, é algo que eu abraço muito. É entender que eu não vou ter pena nenhuma de trazer para o lado profissional qualquer coisa relacionada ao Fluminense. Quando eu falo lado profissional, é mais assim, criar um conteúdo que pegue uma situação do clube e acabe ridicularizando, entre aspas, porque é isso que a comédia faz. A comédia é caricatura, a comédia é pegar a tragédia e transformar em piada. Então, pô, se o Fluminense foi eliminado de uma forma trágica contra o Argentino Júnior, cara, eu vou ver eu vou em busca desse conteúdo, eu vou em busca da premissa do que aconteceu para colocar um outro olhar, e aí o próprio torcedor do Fluminense ri daquilo também, entendeu? Porque esse é o grande ideia, né? É o grande ponto, é o grande X, é o que eu busco o tempo inteiro. Tanto é que hoje, graças a Deus, pô, eu fui em jogos do Flamengo, a torcida do Flamengo sempre me tira foto e tal, fala, pô, aquele conteúdo lá, achei muito maneiro, aquela imitação tal, do Botafogo a mesma coisa. Inclusive eu frequento, a minha namorada ela é botafoguense, e eu frequento o Newton Santos, sabe? E é a mesma coisa, a galera, pô, aí pede conteúdo, aí manda recado. É isso aí. Ou então chega assim, principalmente quando eu trabalhava na Globo, e agora que eu tô transitando em outros canais, manda um recado lá pro grafite. Eu falo, tá bom, vamos mandar esse recado pro grafite e tal. Então, as pessoas elas conseguem enxergar muito bem. Deveria ser assim sempre. Deveria. Você acha que é um caminho sem volta nesse sentido? Porque lá atrás era meio que uma premissa de não falar o time, porque amanhã você fala que você é Palmeiras, amanhã você vai estar no Corinthians fazendo uma cobertura, enfim. E talvez em alguns pontos isso seja um pouco mais sensível, em algumas funções que você
faça uma reportagem especial, a galera que trabalha com denúncia, etc. Total. Mas você acha que o mundo está caminhando, a imprensa e a torcida, para entender que não é porque o cara torce para outro time que ele vai ter um olhar diferente para o meu? Você acha que esse é o caminho? Porque eu tenho um pouco a visão de que quem trabalha com futebol tem time, né? Sim, não. Isso aí Como é que você foi parar aqui sem ter um time? Você acha que é por aí também? Existe quem gosta de futebol e não tem um time. Sem ter um time. Sou seleção. Quem fala tem um time. Né? Sua seleção é sacanagem. A pessoa que fala sua seleção comigo... Você fala o quê? Sou seleção. Não, seu time, seleção. Ela fala assim, eu Adoro sou... a seleção, tá? Eu também. Pra caramba a seleção. Também, mas não dá. A pessoa que fala, eu sou seleção. Cara, vai dar 1 hora, ela vai abrir o WhatsApp e a minha foto vai ter sumido. Vai dar aquele bloco. É isso. Acabou. Não tem como, É inegociável. É inegociável isso. Assim, eu acho que... eu não sei se é o caminho, mas eu acho que hoje as pessoas elas têm o poder de escolha. Sim. Cada Entendeu? Vez mais, né? Porque eu acho que antes elas não tinham. Hoje elas têm. E aí vai muito do julgamento em cima disso que você falou. De determinada função. Por exemplo, eu conheço muitos narradores que de jeito nenhum querem ter o time revelado. Mas, ao mesmo tempo, eu já vejo um ou outro que todo mundo sabe. Tem uns que todo mundo sabe. Tem uns que todo mundo sabe. Inclusive, eu tô com um cabelão, né? Que narrou aquele jogo que a gente falou no começo, né? Como é que é? E aí, Amanda, tô com saudade de você. Também, cara. Uou, tá bonito demais. É um cenário muito maravilhoso, Lédio. Todo mundo sabe. Mas... Então, assim... Só que aí, por exemplo... Vou pegar o exemplo do... Vou nem falar, vou pegar o exemplo do nosso querido Luiz Felipe Freitas. É um baita narrador da nova geração e é assumidamente tricolor. Velho, pega ele, bota ele pra narrar um jogo do Flamengo, vai ver o que esse moleque vai fazer. É surreal, assim, é fora moleque, vai ser narração de entrar pra história, de você ir no museu da imagem e do som, e aí você botar o fone de ouvido e ouvir o Luiz Felipe narrando um jogo do Vasco, do Botafogo, do Flamengo. Ontem mesmo a gente falava com um amigo sobre isso, que o Galvão Bueno, que assumiu o time dele, né? Depois de muitos anos. Que era outro também que todo mundo sabia. Galvão... Na verdade, faltava só o Tchek. Exatamente, que assumiu, que é torcedor do Flamengo, e eu tava revendo por alguns motivos de trabalho. A final do Campeonato Mundial de Clubes de 98, o Vasco, campeão da Conmebol Libertadores, e o Vasco fez um partido. Eu não lembrava que o Vasco tinha jogado tão bem aquele jogo. Inclusive, acho que merecia ter ganho. Foi o que o Cacilhas... Foi do gol do Raul. O gol do Raul. Mas o goleiro do Real Madrid agarrou muito também. Sim. E ele agarrou muito. E o Vasco fez um partidaço. E a narração do Galvão Bueno você cruz de malta no peito. Vai, Felipe! Então era um rubro-negro, né? Tô um pouco de cabelo branco a mais que vocês. Mas a narração, a narração do Galvão era na Rede OM. Foi a época que teve a Rede OM, que ele saiu da Globo, foi pra Rede OM. E a Libertadores de 92, quem transmitiu foi a Rede OM com o Galvão. A transmissão da final, São Paulo e Newell's, do Galvão, é inacreditável. Eu não sou nem São Paulino, mas aqui, é de lembrar, é de arrepiar, porque... E eu tenho certeza que o torcedor São Paulino daquela época, que viu aquela final, guarda essa narração... de o Galvão falar, estou emocionado. E você vê que ele tá com a voz embargada. E ele tem o time dele. Tem a invasão, a torcida invade o campo, assim, uma cena muito bonita, assim, inclusive. E a narração dele é espetacular. Você achar que aquela narração não tem sentimento, né? E tem uma parada também que é muito engraçada. Por exemplo, você pega qualquer programa de debate, mesa redonda e tudo mais. E aí, você tá vendo um determinado comentarista, determinado mesmo, né? Não tô, jogando indireta, não. É qualquer um comentarista, você viu um comentarista lá. E ele tá lá analisando os times. Aí analisa o Cruzeiro, analisa o Atlético, o Inter, o Grêmio. Aí vamos supor que ele começa a analisar o Bahia de uma forma muito detalhada e de uma forma muito crítica, e critica o subdiretor da base.
Esse cara é Bahia, porra. Exato. Sim, exatamente. Esse cara é Bahia, entendeu? Ninguém que comenta 20 times da Série A vai trabalhar com esse nível de informação nos 20 times. Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje é um poder de escolha e que talvez o caminho não seja nem em cima dos profissionais. O caminho de trabalhar esse lado, eu acho que nem é em cima dos profissionais. Tem que ser do lado do espectador. Do telespectador. Então, ele pode ter total direito de se agarrar nisso. Mas eu acho que ele tem que dar o chamado benefício da dúvida, o famoso inocente até que se prova o contrário. Porque, assim, dificilmente você vê... Como eu falei, quando o cara critica muito, eu acho que inclusive a parte da crítica é o grande X ali pra você identificar o time do cara. É o que entrega, né? É o que entrega, pô. Então quando você tá bolado, né? Então ele, tipo assim... Quando você tá bolado, você acaba entregando. Então ele, tipo assim, não é nem que ele tá favorecendo um ou outro. Ele tá, tipo, colocando ali a paixão dele pra fluir, que é o que o torcedor também faz. Então isso é um ponto de conexão, entendeu? Só que eu também não vou negar que, pô, às vezes um cara que é assumido, ele pode também passar um pano, sacou? Sim. E aí, então eu acho que tudo é o olhar crítico de quem está assistindo, de prestar atenção, de conhecer o trabalho, de acompanhar a pessoa, e não, tipo, pegar um ou outro corte ou um outro comentário daquele dia e tirar de contexto, a conclusão, né? Não, tirar de contexto e tirar também a conclusão sobre aquele profissional e falar, esse cara aqui é o maior corintiano da imprensa. E aí, se a partir daquele momento, qualquer coisa que ele falar vai ser invalidado justamente porque ele é assumidamente Corinthians, entendeu? Eu acho que é por aí. E nesse contexto que a gente vê acontecendo, não tira, né? Não tirou de você, como você falou, e não tira das pessoas que estão trabalhando no futebol o prazer de estar na arquibancada, né? Que eu acho que é o que muita gente enfim, por algum motivo não fala ou não quer dizer, perde, né? O prazer de estar na arquibancada e de ouvir, né? De sentir com o clima dali. Isso é uma coisa que você também não abre mão, né? Não abro mão, não. Não abro mão mesmo. Inclusive, assim... eu acabo sendo esse comentarista aí, só que eu sou assumidamente tricolor. Então eu acabo sendo esse cara que se abre meu Twitter quando o Fluminense toma um 2-0 do Coritiba. Dedinho nervoso. Aí, Hoje eu tô até muito mais tranquilo. Até que eu nem comentei, porque eu tava em viagem, tava em deslocamento, então eu nem vi esse jogo. Melhor. Aí deixei quieto. E isso, claro, que acaba causando um outro... incômodo, que acaba chegando pra gente, fulano lá no Fluminense não gostou, Assim como pode acontecer também de eu fazer um conteúdo sobre o Cruzeiro e o assessor de imprensa do Cruzeiro não gostar e eu ficar... Faz parte do risco ali. Faz parte do risco, perfeitamente. Faz parte do risco, né? Desculpa. E aí, tipo assim, só pra concluir que por mim tá tudo bem, desde que eu continue tendo a minha tranquilidade de estar na arquibancada, entendeu? Porque eu quero, como torcedor, continuar tendo vivências de torcedor e não de alguém que tem, sabe, um compromisso com o clube X ou com o meu clube. É mais ou menos por aí. E o que essa pessoa que busca o equilíbrio aí entre torcedor e a opinião mais digamos assim, imparcial, o que analisa do Fluminense nesta Conmebol Libertadores e o que espera aí para essas oitavas de final que estão por vir? Eu acho que o Fluminense fez uma fase de grupos muito esperada. Eu vi com muita tranquilidade todos os resultados. Talvez o que mais acabou fugindo ali de quando você pega o sorteio e aí analisa a tabela, vê o que dá e o que não dá. O único resultado que acabou fugindo foi o empate no Maracanã. O Fluminense acabou não jogando tão bem. E eu tenho visto que, assim, é muito... Vou até parafrasear o presidente do Flu. É público e notório que... advogado, Mário. Que o Fluminense ele tem uma prioridade, né? Principalmente agora que saiu da Copa do Brasil. O brasileiro já está na mão do Botafogo, praticamente. Então, a Libertadores é a grande prioridade.
Só que vai ter que voltar com o rendimento, principalmente das 3 primeiras partidas. Porque jogou muito bem contra o Sport Cristal no Peru, não jogou, não foi nada exuberante contra o The Strongest, mas fez um bom jogo, um jogo suficiente para vencer, e contra o River Plate, algo que, nem o mais otimista. Tricolor, claro que tem um contexto do jogo, né, a expulsão ali acabou, só que isso não tira o mérito do Fluminense continuar voando para fazer o terceiro, fazer o quarto, fazer o quinto. E como você acha que o Fernando Diniz está encarando essa... Boa tarde a todos. Para mim, eu tô vendo com muita naturalidade, porque tudo que estamos apresentando esse ano é algo que fizemos no treinamento. E eu estou um pouco feliz de pegar o Argentino Júnior, porque seria muito pior se a gente pegasse o Argentino Adultos. Menos mal que vai ser o Argentino Júnior. Fagner Navarro, você é dinizista? Cara, que gênio. Eu sou dinizista? Ah, cara, pergunta. O Diniz, cara, ele é um caleidoscópio de emoções. E ele causa um caleidoscópio Isso é verdade. De emoções. Cara, eu não vou me intitular dinizista, não. Mas, desde a primeira passagem dele no Fluminense, em 2019, com o clube numa situação assim horrorosa, muito mal administrado pelo antigo presidente, tanto é que ele acabou saindo naquele ano. Antes do... Ele tinha um... Ele ia ficar até 2020, até o final de 2020 e ter uma nova eleição. Anteciparam. Só que ele antecipou, porque ele estava sofrendo muita pressão, ele não estava aguentando e tudo mais. E também, né? Mas, coitado, eu nem acho que a culpa é dele. A culpa foi até de um anterior, que esse aí, meu amigo... Se passar lá em São Gonçalo... Nossa, meu irmão, se vocês falarem assim, então receba aqui agora Peter Simpson, eu vou falar. Se ele sair de trás desse negócio aqui, eu vou falar, vem cá, senta aqui. Vamos conversar. Não, cadê a surpresa que a gente tá aguardando? Cancela a surpresa. Cancela a surpresa. Cancela a surpresa. Não, mas isso aí é uma crítica sim, que... claro. Todo torcedor do Fluminense acaba fazendo. Então, 2019 é um ano muito difícil para o Fluminense, financeiramente, enfim, em termos de elenco e tudo mais. E o Fernando Diniz, ele chega e rapidamente consegue fazer aquele time de jogadores até desconhecidos, né? Porque você tinha um Nino que acabou de chegar tinha acabado de chegar do Criciúma, o próprio Johnny Gonzalez, o Danielzinho, que tinha feito, que era da base. Voltou agora. Que voltou agora, que tinha feito um ano não tão bom em 2018, era muito franzino, a torcida não gostava muito. Aí veio o Ganso com festa, com... como é que é a música do Ganso? Nunca jogou... Arrascaeta nunca jogou com o Neymar. O Ganso tá vindo aí, e muita taça eu vou ganhar. Então o Ganso veio com muita expectativa, só que aí no começo não consegue entregar, até porque ele vinha de um tempo de inatividade muito grande. Cara, ele simplesmente fez aquele time jogar bola, jogar bem. Assim, 3, 4, 5 meses. Só que aí ele entrou no que que até tá rolando um meme, né? Que é o ciclo de Diniz. E aí ele já tinha passado por esse ciclo mais ou menos no Atlético Paranaense, o trabalho anterior dele. Passou no Fluminense. E eu era contra. Tem torcedor do Fluminense que não gosta do Diniz e que me acha maluco e acha todos os outros que eram contra a demissão do Fluminense em 2019, depois daquela derrota contra o CSA. A demissão do Fluminense que eu falei? Foi. Não, a demissão do Diniz. Do Diniz do Fluminense. Demissão do Fluminense. Mas era todo mundo que... Tem gente que acha que quem era contra demitir o Diniz em 2019, com o time, sei lá, na penúltima posição, era maluco, que tinha que demitir mesmo. Eu era um cara que eu falava assim, cara, não é possível. Isso aí uma hora vai dar certo. Esse time uma hora vai dar certo. Tudo bem que era um risco que se o clube tivesse mantido... no futebol, ele exatamente. É muito complicado. Mas eu não queria que ele tivesse saído naquele momento. Principalmente porque aquele jogo contra o CSA, cara, o Fluminense fez uma das melhores partidas que eu já tinha visto. Tomou um gol. E aí tomou um gol. Literalmente, assim, literalmente. Sim. O Fluminense jogou muita bola naquele jogo,
não conseguiu concluir, né? Não conseguiu fazer um gol, com felicidade, qualidade técnica de um ou de outro. E aí ele entrou nesse ciclo. Aí entrou nesse ciclo com o São Paulo. Entrou nesse ciclo um pouquinho com o Vasco. Até um pouco menor. Também com o Santos. Eu tô falando isso tudo porque não é que eu seja dinizista, mas eu acho que... Eu torço para que uma hora ele consiga sair desse ciclo e, de fato, vire o treinador que a gente tanto rotula ele, que é revolucionário, um cara que... Ser mais constante, né? Que prioriza o futebol. Não, e assim, ele melhorou. E aí estou vendo com o olhar do torcedor. Da passagem dele de 19 para 22, 23, ele já evoluiu em muitos aspectos com relação ao time. Tem ainda algumas teimosias, tem ainda algumas... Como todo treinador, né? Como todo treinador, exato. Tem algumas deficiências, mas já melhorou muito. Muita coisa, muita coisa. Eu torço muito pelo Diniz, muito mesmo. Diniz, tamo junto. E fez o Fluminense jogar muita bola. Fez. Talvez quando vocês estejam assistindo isso já esteja definido, mas voltando a falar de Conmebol Libertadores, será que vai ter um Fla-Flu? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você acha? Você quer? Não. Cara, achar uma coisa. Achar uma coisa. Cara, eu só não quero por um motivo, porque especificamente esse ano já teve demais. Tá tendo muito, né? Teve muito já, aquele jogo que você não consegue desfrutar, né? Porque assim, ó, você mais sofre. Vai ter outro depois, né? Você tem uma final de Taça Guanabara, quer dizer, final. Você tem a última rodada da Taça Guanabara, que se transformou numa final direta. Sim. Né? Que poderia ter, se fosse a quinta rodada, seria um Fla-Flu como qualquer outro. Mas virou um Fla-Flu final direto. Aí você tem a final que teve, né? Com 2-0 no Flamengo, e o Fluminense fazendo tipo, um dos melhores jogos que eu já vi no estádio, foi aquele 4-1. Principalmente, claro, do lado do Fluminense. Claro. Né? Copa do Brasil. Né? E aí vem a Copa do Brasil. Aí quando veio a Copa do Brasil, eu falei, já era. Já era, os caras vão carimbar. Os caras vão carimbar a faixa que a gente ganhou em cima dele. Não deu outra. E era, tamo lá, eliminados pelo Flamengo em 2022. Então, assim, eu acho que tanto o torcedor do Flamengo quanto do Fluminense já tá um pouco desgastado. Tá legal, né? Sabe? Só que eu vou até mudar. Eu quero porque eu quero que o Fluminense passe. E eu acho que o Flamengo vai passar até com uma certa tranquilidade pelo Olímpia. Vou entrar aqui de novo em clichês de é futebol e parará, mas eu acho que o Flamengo vai passar fácil pelo Olímpia e eu acho que o Fluminense tem totais condições, principalmente por fazer o segundo jogo no Maracanã contra o Argentino Júnior. Então eu acho que é inevitável. Esse Fla-Flu aí tá escrito... Não é nem 40 minutos antes do nada. Antes do nada. É 50 minutos. 50 minutos. Vamos dar mais 10 minutos para Nelson Rodrigues. Isso aí. Porque é isso aí. Seria o maior Fla-Flu da história? Seria. Seria. Seria porque, por exemplo, quando o Grêmio e Inter se enfrentaram pela Libertadores, ele foi tido Grenal como das Américas. o maior Grenal da história. Eu tava nesse jogo. Tava? Grenal das Américas. Fui trabalhar nesse jogo. Da o último jogo generalizada. Antes do fim do mundo. Porque depois foi bem no começo da pandemia, né? E no dia do jogo... É verdade. No dia do Grenal, foi o dia que a Conmebol anunciou a paralisação da Libertadores. Foi no mesmo dia. Então, aquele jogo, e teve um jogo mais tarde depois da Libertadores, que eu não vou lembrar qual, foram os últimos. Aí parou tudo. Então a gente brincou que foi o último jogo antes do fim do mundo. Mas eu tava lá, a gente até produziu. Fica a dica aí, pessoal que tá no nosso canal. Tem lá o Grenal da América, um documentáriozinho lá de 25 minutos que a gente fez do primeiro Grenal. Irado. Bem legal. Pena que não. A gente já tava projetando uma parte 2, né, com a volta, mas aí a pandemia veio e aí foi sem torcida mais pra frente, meses depois. E em 2021, porque o Fluminense acabou não fazendo a parte dele, né? Mas tava pintando. Caminhava pra semi, né? Caminhava para semi. O Fluminense foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, eliminação também patética. Contou até com uma baita falta de sorte, porque eu lembro que o Ganso tinha entrado nesse jogo. Ele não era titular com o Roger Machado, mas ele
entrava em alguns jogos. Cara, o Ganso, não sei se ele entrou ou se ele começou jogando. Eu acho que ele começou jogando esse jogo. De qualquer forma, ele estava jogando muita bola. Muita bola. O Fluminense estava muito bem. Tanto é que ele quase faz um gol de bicicleta, né, quando ele cai, e quebra o braço. Sim. Nossa, Falo, meu Deus. E aí, depois da saída do Ganso, o time desandou. Perdeu. O Barcelona fez ali o joguinho dele, segurou o... Ia ter sido uma semifinal. Uma semifinal. Quartas de final também não... Não, Com a peculiaridade, né, Magno, que os rivais Flamengo e Fluminense jogam no mesmo estádio, né? Isso torna tudo ainda mais histórico. E a final desse ano será no Maracanã. Será no Maracanã. Já pensou numa trajetória ainda? Cara. Tem um... Estamos fazendo ele sofrer antes da hora, né? Pra gente caminhar pro fim, Magno, vou te botar na situação. Tem que colocar, né? Vai, coloca. Quem ganha Comebol Libertadores e quem ganha Comebol Sul-Americana? Momento, façam suas apostas. É agora. Vai, vamos lá. Você quer o lado comunicador? Você escolhe. Cara, como torcedor, eu tenho que falar que quem vai ser campeão da Libertadores vai ser o Fluminense. Qual vai ser a final com quem? Fluir, olhando a outra chave ali. A outra chave tem Palmeiras, Atlético... Boca. Deportivo Pereira. Olha que o Pereira, Ousado, hein? olha que o Pereira tá surpreendendo. O Pereira... Só ficar desmerecendo. Não, a galera Pereira. o pessoal da Jovem Pereira. A comunidade de Pereira. Da raça Pereira. Pereira vai ficar Press. muito... a Pereira Press. Pereira vai pegar no seu pé. Aí tem Del Valle, Pereira. Quais são os outros dois Boca. jogos? Tem o Boca. Pô, cara, eu queria em cima do Boca. Eu queria um título em cima do Boca. Então, Fluminense e Boca Juniors na final, o Fluminense sendo campeão. Se acontecer, a gente vai lá atrás de você. E se acontecer, faz o segundo no... não faz segundo. Não, Segundo, jogo final único. única. Tô viajando. Final única. Viajando, desculpa. Aí você vai levar quem nessa final, se o Fluminense estiver? Eu vou levar o Fabinho. Não deu só eu te falar pra você não fazer isso. O Fabinho... Fabinho não é Fabinho da sorte. Tricolores que estão assistindo, campanha. Magno, se o Fluminense chegar na final, não é... Fabinho, hashtag Fabinho não. Fabinho não. Hashtag Ou Fabinho então, pra compensar o que foi feito há 15 anos, leva o Fabinho pagando o ingresso dele. Exato. Pode ser. Que aí, É verdade. Que eu até Quebra faço essa maldição. E faço um a ressarcimento maldição também, do né? Fabinho. Maldição do Fabinho. Faço um ressarcimento. Não, mas seria incrível uma final Fluminense e Boca Juniors. Mas se eu tivesse que dar um palpite até como, sei lá, mais... Analista. Analista. Eu não sou um analista, não sou coisa. Eu tô com uma leve sensação de que essa sequência de títulos brasileiros vai ser quebrada. No Maracanã. No Maracanã. Maldição do Fabinho. Uma leve sensação. No ano que era o Maracanã. Porque principalmente, assim, pelo fato E aí... Mas algum time especial te faz pensar nisso? E aí você tem que levar o River, né? E também considerar possíveis surpresas, né? O Del Valle é um time que está todo ano dando muito trabalho, chegando em fases importantes de competições sul-americanas. Atual campeão da Comebol Sul-Americana. Pô, hoje nós temos um Atlético Paranaense que ainda não tem treinador, um Internacional que acabou de trocar, o Palmeiras, que não está sendo o Palmeiras dos últimos anos, e a própria torcida muito satisfeita, querendo reforço e tal. O Atlético Mineiro vivendo uma crise, como diz o Filipão. O Fluminense também ainda oscilando muito. O Flamengo, tipo, que... na verdade, né, oscilando, mas é mais uma coisa, tipo assim, não engrena, né? Vai e volta. Que não deixa de ser uma oscilação, mas mais do que isso, assim... às vezes joga de uma forma que parece que o Flamengo vai voltar a ser o Flamengo que a torcida se acostumou, só que às vezes só joga de uma forma bem. Pela qualidade técnica do time, é uma oscilação. Desculpa. Enfim, resumindo. Então, assim, se você pega esses clubes, hoje, dia 26 de julho, eu não consigo botar um carimbo de que vai sair daí o título da Libertadores. Entendeu? Não consigo. Com esse momento de hoje, não consigo. E na Sul-Americana...
São Paulo tá muito bem, o Botafogo tá ali também. É engraçado. Na Sul-Americana eu já acho que difícil não ser um time brasileiro vencendo. Acho difícil. Eu vou colocar o Fortaleza. Seria bem legal, né? Eu acho que o Fortaleza vai ser campeão Imagina da a Sul-Americana. festa no Castelão. Tá aí um jogo que quem gosta de futebol ia gostar de estar, né? Jogo lá é legal de ver, viu? Mas estou pensando até a semifinal. É, né? a semifinal é Montevidéu. A final é única, mas assim, a festa Mas eu acho que assim, claro que o Botafogo tá muito bem. Muito, muito, muito bem. E o Botafogo tem até uma vantagem que dependendo de como continuar performando no Brasileiro, ele vai poder até priorizar o Sul-Americano. Ou seja, poupar se tiver o com brasileiro, vantagem, né, com gordura. Com título, assim... Hoje já está muito encaminhado. Se tiver ainda mais, ele vai poder priorizar o Sul-Americano. E tem o São Paulo, e o com o São Dorival, Paulo que também. você tem acompanhado. O São Paulo também, que tá muito, muito, muito bem. Eu vi o jogo contra o Corinthians. O Corinthians, claro, se valeu da força da torcida, do professor, da tática do professor, do que o professor enxerga o jogo, entendeu? Eu boto o time no 4-4-2, o treinador acha que tá no 4-2, mas tá no 4-1-1-2-1-1. É isso. Tá certo? E o Dorival, né? Também. E só que o Dorival, São Paulo jogou muita bola na Neoquímica Arena, mas veio a casualidade do futebol e o Renato Augusto também, que é muito fora de série, é muito absurdo. Que jogador, meu irmão. Teve uma hora que eu tava do lado da bandeirinha de escanteio, ele foi cobrar o escanteio, e aí, velho, ele parece um jogador de videogame mesmo, cara. Um jogador de videogame. Sabe o jogador de videogame todo perfeito? Os movimentos, o movimento, né? A forma. Verdade, eu nunca tinha pensado nessa definição. Surreal. Parece um jogador de videogame, que é, tipo assim, entre aspas, robotizado para ser perfeito, para fazer tudo daquele jeito. É um absurdo. O jogador decidiu o jogo. Mas eu torço pro Fortaleza ser campeão. E eu acho que dá muito bem pro seria Fortaleza. legal, né? Seria excelente. Eu acho que seria bem legal. Se der Fla-Flu, a gente vai procurar Magno Navarro para conversar mais sobre isso, porque por favor. vai ser e divertido. Se der Fortaleza também, né? Se der Fortaleza, na verdade, a gente vai contratar o Magno Navarro para fazer previsões da temporada. E se não der, um brasileiro no Maracanã também, né? É verdade. Se um River Plate... E vamos procurar também Fabinho. Sim, não Fabinho. Vale. Pô, o Fabinho tem que... Na verdade, assim, o que o Fabinho tem que fazer ele tem que ir lá nas Laranjeiras e solicitar o cartão de volta. Porque o cartão foi pra lá, ficou retido. Até hoje. Tem que devolver. É óbvio. Tem que pegar de volta. Isso é maldição, tá vendo? Pra quem é mais supersticioso, vai lá, Fabinho, faz o sócio torcedor, faz aquele plano mais alto que te dá direito a convidado. Leva todo mundo pra ver os jogos da Libertadores e tira isso. Magno, obrigada, viu? Valeu, gente. Pô, foi incrível. Muito legal. Esse ano é bom pra Tricolor. Vamos... Ano de Libertadores. Ano de Libertadores. Eu tava com saudade, né? A gente tava... No ano passado, o Fluminense acabou caindo na pré. E 21 jogou com pandemia, então eu tava com saudade de ver um jogo da Libertadores no Maracanã. Tive o privilégio de ver até um dos melhores, né? Acho que dá até para falar que o melhor jogo da primeira fase foi o 5-1. Minha atuação, Fluminense River. Não teve alguém que teve uma grande... E até em termos também de confronto mesmo, né? De importância e tal. Foi uma atuação mais impactante. Mais impactante. Eu estava muito, muito ansioso para voltar ao Maracanã para assistir um jogo de Libertadores. E, cara, eu, assim, mesmo... O Fluminense demorou, né? Eu demorei para ver o Fluminense numa Libertadores, né? Só fui ver lá em 2008. Só que, pô, eu acompanhava todas, assistia todas, via os times brasileiros, secava uns, torcia para outros. Claro. E aí, quando eu vivi isso, eu falei, pô, agora eu entendi. Agora eu entendi o que é essa competição. Tudo bem que foi logo numa campanha épica e decepcionante ao mesmo tempo, só que hoje, esse ano que eu voltei, eu de novo relembrei a sensação de entender o que é estar num jogo de Libertadores.
Então, é uma competição que, pô, eu tenho um carinho imenso. E obrigado pelo convite. Nosso próximo convidado vai ser PVC. Peter Siemens. PVC. PVC. O que o PVC tá achando dessa Libertadores? A Libertadores 2023, na minha opinião, pode ter uma surpresa. Qual? Deportivo Pereira tá jogando muito. O Magno falou que é um time que não tem a qualidade para ser campeão, mas eu acho que tem. O Deportivo Pereira fez 6 jogos na fase de grupos. Sabe por quê? Porque a tabela tem 6 jogos, pô! Diria pra você que foi histórico, né? Foi histórico. O time não foi eliminado na fase de grupos. O Deportivo Pereira é um clube que conseguiu ser feito. Você vai achar que não consegue na fase de mata-mata? Acho que não. Acho que o Deportivo Pereira estará na final no Maracanã. Juninho Pernambucano tá com saudade do Vasco na Conmebol Libertadores? Boa noite a todos, boa tarde, bom dia. Eu gostaria de dizer que a Libertadores é um time, uma competição em que eu vivi intensamente e que eu pude ter uma música relacionada à competição, em que eu fiz um gol monumental, em que, inclusive, infelizmente, eu não conquistei com o Sport. Eu acho que o Sport deveria estar na Libertadores, deveria sempre ser convidado a jogar Libertadores, independentemente da série que estivesse jogando. O Sport na Libertadores daria um outro olhar, principalmente para o Nordeste da Libertadores. O torcedor do Sport estaria mais envolvido com a competição e estaria vendo a possibilidade do Sport jogar o Mundial e vencer o Real Madrid. Casão, e o Corinthians? Eu acho o seguinte, o Luxemburgo ele está fazendo algo parecido com o Guardiola. Eu não estou comparando nada, não vamos nos empolgar, mas eu tenho semelhanças. Pra fechar, o Flamengo vai voltar a jogar sem Jorge Jesus, como jogava com Jorge Jesus? Acredito que não. Eu saí do Flamengo já tem 4 anos. O Flamengo, sempre que está no momento da crise, quer que eu volte e eu vou voltar. Mas eu vou voltar em 5 anos. 1 é casual. 2 pode ser. Pode ser. 5. Muito obrigada, gente. Esse foi o nosso querido Magno Navarro. A gente volta nas próximas semanas com mais episódios do nosso videocast. Até a próxima.